E aí, como é que foi a volta da Naipe, assim, eu queria falar de uma gravação da Naipe, se vocês, na época que vocês montaram a Naipe, né, voltando para Campo Grande, tem uma gravação essa volta, assim, você já falou, né, do trabalho que vocês cantavam, que era, mas eu não sei se a gente chegou a falar da gravação. O do Naipe a gente chegou, quando a gente encerrou as nossas atividades, nós lançamos esse EP, que foi através do FIC, do Fundo de Incentivo à Cultura, com 5 faixas inéditas. Bom, a gente estava fazendo cover até agora, então nós vamos lançar. Aqui, não, né? até porque, assim, cover você paga direito autoral, né? Não tem nada a ver, você para montar um trabalho... Até porque para gravar as músicas que vocês tocavam, difícil você conseguir, né? Porque era Pure Chain e tal. Isso que eu falei, entre você gravar coisas de outras pessoas, vai gravar o que é daqui. Depois de 10 longos anos, a gente sempre se encontrou, o pessoal do Naipe, sempre tivemos uma amizade muito bacana. Ao contrário do que as pessoas pensam de que aconteceu alguma coisa de errado e que a banda se separou por alguma confusão, isso não aconteceu de maneira alguma. Fomos convidados para fazer um evento que ia ser um revival do Naipe. Olha que bacana, todo mundo adulto agora, né? Instrumento bom, um pouquinho melhor, tocando direitinho. E saímos e fizemos esse show, que na época foi produzido pelo Gustavo Cegonha, em parceria com uma rapaziada muito bacana também, e deu muito certo, né? Teve sucesso de público, as pessoas gostaram muito do que viram. E aí, na outra semana seguinte, apareceu outro show, e na outra semana apareceu outro. E parece que houve uma fã também numa rede social que falou, a gente queria muito que o Naipe voltasse. E aí existiu um boom dentro dessa rede social que falou, poxa, se a gente voltar, tem público. E aí o Naipe realmente voltou, mas voltou com uma roupagem nova. Ela sempre encontra um caminho. Ela faz de conta. Ela sabe o que faz. Vale se eu tentar te provar. Vale sem pensar e sentir o calor. Qual o teu nome? Me diz qual é que é. Sou seu sou seu Guga, você lançou um disco solo, né, que é o Apneia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, se foi uma entre-safra aí ou se foi um projeto paralelo, como é que aconteceu isso? O Apneia, na verdade, foi as duas coisas, né? Tive a oportunidade de lançar com o apoio do FIC e foi no momento em que realmente a gente estava analisando qual seria o próximo trabalho e eu já tinha muita coisa guardada, querendo soltar, né, para as pessoas ouvirem, e apareceu a oportunidade de eu gravar o Apneia. Na época eu fiz com a produção do Adriano Magul. Tive a oportunidade de ter comigo Sandro Moreno, Alex Cavalieri, bastante gente legal que teve ali comigo. E são músicas que eu fiz sem um intuito comercial, né? Eu pensei... eu gosto muito de compor coisas diferentes, até para eu sentir uma novidade, né, em mim, na hora de tocar e de cantar. E o Apneia foi um disco, uma vendagem bacana. Eu tive a oportunidade de lançar no MS Canta Brasil, junto com o Jota Quest. Foi bem legal, assim, e eu acho muito importante também, né, tanto a Fundação de Cultura do Estado quanto a do município, de estar com essa galera, né, de dar esse apoio, porque é importante. Eu acho que são as oportunidades de você ter institucionalmente espaços, né, para divulgação de massa de trabalhos que são as referências nossas aqui, né? Exatamente. Gustavo, como é que foi, então, para a gente fechar aqui a questão do livro, assim? Né, escrever essa história, né, usar esse Filhos dos Livres Pensamentos, como é que foi isso? Foi até engraçado porque em várias situações eu estava escrevendo e eu estava dentro, né, eu estava inserido, porque praticamente tudo que eles fizeram, eu estava lá. Só o Belladonna, vocês não chegaram a tocar em Campo Grande, não, mas então foi um prazer imenso, porque falar de música, que é aquilo que eu amo, né? Eu sou um colecionador daqueles malucos, tenho tudo, adoro tudo.
Então, poder colocar isso, né, ainda mais, a gente sabe que o nosso estado é carente de registros, De né? registros, é verdade. Tanta gente, o Guga e o Guilherme só são, né, dois dos grandes artistas que não foram biografados. Então foi um prazer enorme, principalmente porque eu tive o apoio total deles. E são várias, pena que a gente não tem tempo para contar, cada banda tem uma história engraçada. Por exemplo, falando rapidamente do Naipe, na primeira formação, eles salvaram um show do Nando Reis. O Nando Reis veio tocar aqui, não sei porquê, ele veio com violão e voz, um baixo, sem baterista, e uma guitarra, sem bateria. Ficou um som tal, e o Naipe abriu. Aí ele tocando, o Nando tocando, ele viu que estava... Aí ele chamou o Deco, o Alexandre. Poxa vida, eu lembro muito bem, acho que foi lindo. Foi no família, Temporadas? foi em temporadas. A gente Da gravou tenda. esse show também. E de repente, a hora que entrou a bateria do Deco, galera, então é só uma... Né, pô, o Naipe chegou a fazer, já teve na época, a primeira formação, a agenda de artista top. Em um mês fizeram 25, 20... Um mês chegou a 28 shows. 28 shows, olha isso. Entendeu? Então, além das histórias, né, que eu já sabia, que eu participei, outras histórias que eles contaram, assim, que são impagáveis. Além de grandes artistas, são as figuras. Você fez parte de um grupo que também tinha um trabalho de pop rock, foi o Ararahara, que durou aí o quê? 15 anos? A gente começou nessa época que eles estavam, né, lá já... Quando ela é profissional, a gente estava querendo tocar. Bom e que era um grupo de trabalho autoral, né? No fim da década de 80, começo da década de 90, teve um boom, né, aqui na cidade, né, no estado, para mim, de Campo Grande, de bandas de rock. E o Ararahara entrou, né, o Vili. A primeira formação era eu, o Vili, o Betinho e o Adilson, que era o percussionista. A gente gravou um Som do Mato aqui, que pra gente foi emblemático, que a gente gravou o Som do Mato, se eu não me engano, uma semana após o assassinato do nosso amigo Alex Batata. Então a gente estava E a gente era tudo novo, cru, né? E de repente a gente já estava na TV. Não vá pensando que garimpo dá futuro, pois aqui é muito duro e não vale arriscar. Menino, olhe para este velho acabado, este não é o resultado que eu vim procurar. Pois nesse mundo a lei que impera é verdadeira, e se tu fizer besteira, o que mais pode esperar? Porque o homem precisa de cultura e de muita infraestrutura pra poder se projetar. Não vá seguir por caminho duvidoso, mesmo ele mais idoso do que o certo pode dar. Como um menino que não conhecia a vida, sempre de cabeça erguida, sem me conscientizar. Não botei fé no papo do velho careta, peguei na picareta e comecei a trabalhar o dia inteiro debaixo do sol quente. Oh meu Deus, ajude a gente, não vá nos abandonar. Quebrava pedra, dava um duro lascado, apesar de mal acostumado eu tinha que aguentar. A noite inteira cercado de muriçoca, sonhando com a motoca que eu queria comprar. E agora então, depois de um bom tempo passado, eu também mais tarimbado, posso então analisar que a minha sorte foi só quanto ao velhote que me disse lá no norte que é pra eu me orientar. 10 anos depois a gente gravou um disco via FIC, voltamos, aí um pouco, né, melhorzinho, mais consistente, mais maduro, tal. E a gente segue essa pegada do pop rock, só que a diferencial é que as nossas letras eram todas, vamos dizer, ecológicas. A gente sempre gostou de viajar muito, para Bonito, Pantanal, Piraputanga, e a gente compôs essas músicas nessas viagens. Então fala da capivara, do tuiuiu, né, lá do sol amarelo, do coisa lá de Piraputanga, aqueles morros. Então esse foi nesse contexto que o Arara surgiu e fez o seu trabalho. A gente chegou um momento que não deu mais, porque se já é difícil você fazer, o Guga pode falar melhor disso, um trabalho autoral em Campo Grande,
naquela época, então, de rock and roll e com uma pegada ecológica, é difícil, você limita. A gente tinha noção disso e, enfim, chegou uma hora que cada um falou, não, eu vou fazer. Eu fui estudar, né, depois de velho, voltei a estudar, ouvi ele com a Ramona, né, embarcaram no teatro, e cada um seguiu o seu caminho. Mas até hoje a gente, fim de semana, dia de semana, brinca, relembra, mas para voltar para compor, para tocar, acho que não rola mais. Isso é uma coisa interessante no Araraquara, que é sempre bom lembrar. Foi produzido pelo Guilherme Cruz, isso, gravado no estúdio do Jarbas, que é o grande parceiro também. E eles me ligaram, falaram, Guga, você pode tocar um slide numa faixa? Pô, eu saí de lá assim, amarradão pelo convite. Imagina. E ele fez um slide na música chamada Biguá, entre outras, né? Teve mais uma. E mais tarde, no projeto Cancioneiro Regional, ele deu presente pra gente, ele e o Guilherme gravaram o Biguá, que é do nosso disco, então, e ficou, pelo amor de Deus, né? Legal. Tudo que o Guga canta traz aquela emoção, então tá tudo ligado, né? A gente cresceu junto, produziu o outro. Conspirando a favor. Exato. Gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Realmente agradece, muito legal bater esse papo, saber dessas histórias. A gente ficaria muito mais, né? Obrigado sempre o convite. A gente está sempre à disposição para contar um pouco das nossas mentiras, das nossas verdades. Nós viemos sempre que a gente puder contribuir com um pouco da nossa jovem cultura, do nosso jovem estado, a gente está à disposição. Que legal. O Arquivo Musical de hoje conversou com Guga Borba e com o Gustavo de Deus, falando sobre a história deles no rock e no blues do estado. A gente fica por aqui e até o próximo Arquivo Musical.